no livro de Gênesis. Quero tentar fazer uma breve exposição do capítulo 3. O texto é grande, eu vou correr por cima dele aqui, ou só passar por cima. Eu quero citar alguns pontos. Verso 1 diz assim. Aí vai não. Não lê, é? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comerás de nenhuma árvore do jardim, nem o fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que delas comeres, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folha de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual eu te proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejará, e o pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele o dominará. Ao homem ele declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu te ordenara que não comeresse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e erva daninha, e você terá que se alimentar-se das plantas dos campos. Com a suor do teu rosto comerás o pão
o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Amém? Glória a Deus. Aqui é o relato da queda. O autor deste livro, Moisés, como nós aprendemos, que é Moisés que escreveu este livro, do jeito que Deus revelou para ele, ele escreveu, sendo que Moisés é de muitos anos depois do relato, depois desses acontecimentos. Moisés escreve desde a criação do mundo, como Deus criou todas as coisas. Sobre a queda, Moisés escreve o relato da queda. Ele faz o relato de como foi a queda da humanidade. E ele começa o versículo 1 dizendo, o versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto que Deus disse, não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim? Aqui Moisés descreve a respeito da serpente. A serpente aqui, ela é tanto para uma cobra como também para Satanás. Tanto serpente trata um como o outro. E aqui o Satanás se personificou em um animal chamado serpente, em uma cobra. É a personificação de Satanás. Ele introduziu naquele animal para poder ter acesso materialmente a Eva. Então ele vai até a Eva e faz uma pergunta para Eva, dizendo assim: foi isto mesmo que Deus disse, não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim? Ele faz uma pergunta distorcida, porque segundo o que Deus disse, era para eles tinham o direito de comer de todas as árvores, exceto de uma que estava no meio do jardim. Ele faz uma pergunta distorcida a fim de fazer com que a Eva entre na jogada dele. É o jeito que o diabo vem, né? Vem sempre mostrando uma carinha fofa para nos atrair. Aqui ele não chega mostrando a garra, ele chega fazendo um jogo, uma jogada com Eva, para que Eva entrasse no assunto. Então Eva vai e abre o jogo dizendo assim: respondeu a mulher, a serpente: podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele. Ou seja, agora Eva abre o jogo para a ordem que Deus deu. E era só o que a serpente queria, era que ela abrisse o jogo para entender qual foi a ordem principal que Deus deu. E a ordem aqui é esta: não toque nem coma. E a sentença é: do contrário morrerás. Quando Eva disse isso, ele astutamente já distorceu toda essa conversa, toda essa ordem que Deus deu, para que Eva entrasse na jogada e comesse do fruto. Porque até então a Eva sabia que não podia comer, que era proibido de comer. E ela não sabia que aquela árvore poderia trazer a eles algum tipo de consequência. Eles nem passavam pela mente de Eva e de Adão de comer daquela árvore. Eles estavam seguros que Deus tinha proibido de eles comer. Só que Satanás, com a sua malícia, o que ele diz? Ele distorce novamente a palavra de Deus, dizendo assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Deus sabe
que do dia que dela comeres, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a serpente novamente distorce a palavra que Deus deu para Eva e Adão, dizendo: não, vocês não vão morrer assim. Ele sabe que no dia que dela vocês comerem, seus olhos serão abertos. Entendeu? E então vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ao contrário de você entender que você vai morrer, que você não deve comer, nem pegar e nem comer, porque vocês vão morrer, que para Eva simplesmente era uma morte natural, e o morrer naturalmente, Satanás querendo levar a uma consequência ainda maior do que uma morte física, ele diz: não, Deus sabe que se dela vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, agora Satanás pega o fruto e introduz no coração da Eva, para que ela coma. Não mais com o pensamento que ela tinha de simplesmente morrer naturalmente, mas agora oferecendo um crescimento espiritual para ela. É assim que o diabo vem para nós, sempre vem oferecendo algo de vantagem para nós, algo que pode proporcionar algo melhor para nós, maior, que para os olhos de Eva era muito melhor. Imagina aí, lá ele não tinha conhecimento de nada, e agora ela pensou: eu vou ter conhecimento, eu vou ser uma pessoa conhecedora. Isso daí gerou no coração dela uma ganância, uma cobiça, que antes não tinha. O diabo conseguiu introduzir no coração dela um desejo de cobiça das coisas. É por isso que hoje o homem vive cobiçando as coisas, irmão. Entendeu? Começou tudo daí. Esse desejo não existia se a serpente não tivesse aparecido. Mas esse desejo foi colocado pela própria serpente no coração de Eva. E Eva cede a conversa deles. Eva cai na conversa. Quando ela cresce os olhos, ela olha para aquela árvore e fica imaginando: a serpente disse que se eu comer dela, eu não vou morrer, eu vou ser conhecedor do bem e do mal. Isso pareceu o quê? Agradável. Isso pareceu agradável para ela. Ou seja, na mesma hora ela cobiçou com os olhos e com a boca. Porque ela disse: é agradável ao paladar e também aos olhos. Geralmente é aí que o homem mais cai. É na cobiça dos olhos. Depois na cobiça da boca, né? Leva tudo para a boca. Foi aonde o diabo atacou, no ponto mais frágil do homem. Entendeu? Na cobiça dos olhos. Geralmente o pecado entra pelos olhos e é introduzido no coração. Eva olha para aquela árvore e já imagina assim: agora eu vou ser igual a Deus. Ela com certeza olhava para Deus e achava Deus soberano, Senhor, que Ele é, né? Então ela pensou: agora eu vou ser igual a Deus. Ela foi cobiçando até um lugar que não era para ela. Assim como o diabo, a própria serpente, cobiçou um grau a mais do que ele é, entendeu? Porque ele estava lá no céu, fazia parte dos celestiais, aí ele vai e cobiça o trono de Deus, uma posição ainda mais elevada. Eva lá no jardim perfeito, o diabo conseguiu introduzir no coração dela a cobiça. Agora ela deseja uma posição maior, ser igual a Deus. Isso daí foi a queda do diabo e a queda da nação, da humanidade. Foi a cobiça de tentar ser igual a Deus. Então, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela obter conhecimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. E comeu também. Agora imagina aqui, irmão. Será que foi simplesmente assim como
como o texto fala tão rapidamente que a mulher comeu e de repente deu para o seu marido, será que foi tudo assim em cima da bucha? Ou será que teve alguma resistência por parte do marido? E o homem é cabeça, né? Ele já tinha sido constituído cabeça lá. A Eva, imagina aí, a Eva foi lá, tal, antes sem nenhum conhecimento. Foi inocentemente conduzida pela serpente. Aí tal ela come. Quando ela come, os olhos se abrem. Agora ela entende que ela cometeu o pecado. Agora ela entende que ela está no apuro diante de Deus. Agora ela entende que ela está numa mal situação diante de Deus. O que ela pensa? Deus não vai me ouvir, mas vai ouvir Adão. Então eu tenho que conseguir colocar ele lá. Então ela vai se une à serpente para derrubar Adão no mesmo pecado, para que ela não fique sozinha na culpa. Então ela vai lá e oferece o marido. Eu tenho certeza que Adão não foi só chegando e comendo. A Bíblia não vai detalhar isso, porque não dá para detalhar o tempo. O tempo que houve de resistência de Adão. Mas com certeza houve um longo tempo, principalmente quando ela ofereceu, com certeza Adão deve ter pensado, não vou fazer isso não. Deus disse que nós não podíamos comer. Aí com certeza ela disse, vai amor, aquele jeitinho que a mulher tem para seduzir um homem, para derrubar ele, né? Vai amor, come, porque ela já sabia que ela tinha comido. Entendeu? E ela querendo colocar ele no mesmo apuro para que ela não ficasse sozinha na culpa, ela vai introduzir Adão, e Adão vai cedendo, irmão. Mulher é um perigo, irmão. Todo mundo sabe disso, que na palavra de Deus vai falar que foi a maior ferramenta que o diabo usou desde o começo do mundo para derrubar a nação, derrubar o povo de Deus, foi a mulher. Vamos para a cor dessa. A mulher é uma bênção na obediência, mas desobedecendo, ela é uma arma poderosa na mão do inimigo. A mulher pode derrubar qualquer pessoa. Não tem homem nenhum que possa dizer assim, eu não caio. Dependendo do momento, da circunstância, meu irmão, eu não diria isso. Alguém já disse isso e caiu com facilidade. Entendeu? Só ouvi um que não caiu, foi José do Egito, que correu. Na Bíblia, né? Fora da Bíblia não tem nenhum que não cai. Entendeu, irmão? O perigo de dar ouvido à mulher, ele deu ouvido demais à mulher, entendeu? A atração da mulher. A mulher, olha, para você ver, a mulher, ela é tão poderosa, eu não vou conseguir chegar na metade desse texto. A mulher é tão poderosa que ela tem o olhar a seduzir. Seduz o homem pelo olhar. Se o olhar não vale a pena, ela usa uma palavra. Se a palavra ainda não for suficiente, ela dá um toque mesmo, porque quando a mulher toca no homem, o homem se ativa. E se por último o homem continuar resistindo, ela tira a capa e cobre a nudez. Aí pronto, aí o homem cai, não tem jeito. Tem quem resista assim não. Agora depois de José do Egito, tem mais quem resista não. É bom evitar essa situação. O certo é evitar esse tipo de situação. Evitar a tentação. É não buscar a tentação para si, e quando a tentação vier, fugir da tentação. Antes de querer encarar ela de frente. Eu digo mesmo, não tenho coragem. Eu peço muito a Deus que eu não chegue a passar por essa tentação, não. Não chegue a sofrer esse tipo de tentação, não. Que é o meu maior ponto fraco, viu? Não só meu, como eu acredito que é de todos. Amém, irmão? Agora houve a queda. Olha o que acontece. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folha de figueira para cobrir-se. Qual é o primeiro ponto que a pessoa vai se ver? A primeira vergonha aqui é a nudez. A nudez sempre foi o maior obstáculo para a humanidade, foi a sua nudez. É o do maior pecado. É o pecado da prostituição. É o do maior pecado, o pecado da prostituição. E é o primeiro lugar que eles veem é a sua nudez. Que foi que eles viram? As partes íntimas. Eles perceberam que aquelas partes íntimas agora estavam de fora. O que antes eles não viam, agora eles estão vendo. Agora está de fora. Entendeu? E agora eles ficam com vergonha.
e o sentimento de culpa, eles correm para detrás das árvores para se esconder, achando que podia fugir de Deus. É o pensamento do homem ímpio até o dia de hoje, né? Quando o homem comete o pecado, em vez de ele primeiro e se prostrar diante de Deus, o que é que ele faz? Ele foge de Deus, ele tenta fugir, né? Achando que consegue. Ele vai lá e começa a cometer outros erros tentando cobrir aquele. Foi o que eles fizeram. Em vez de eles confessar logo para o Senhor, eles foram se esconder. E dali foram mentindo, até Deus botar isso contra a parede e eles revelar toda a verdade. Sendo que Deus fez pergunta para eles que Deus não precisava perguntar. Mas Deus botou eles contra a parede para que eles mesmos confessassem com a própria boca o que eles fizeram. Porque é a única forma de um perdão, irmão. É a gente confessando com a nossa própria boca, entendeu? O nosso pecado. Aquele que confessar, Deus é fiel e justo para perdoar. E Deus coloca eles numa situação difícil, que eles vão lá e confessam. E vai dizer assim, o homem e a mulher ouviu os passos do Senhor Deus, que andava sobre o jardim, quando soprava a brisa do dia. E encontraram, e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora eles vão e se escondem entre as árvores do jardim. Interessante que aquele vai dizer assim, que Deus vinha sobre, quando soprava a brisa aqui é vento, e o vento aqui é espírito. Deus visita no espírito, e é o mesmo vento, é a mesma brisa aqui que soprava. Aí ele vai dizer assim, eles se esconderam de trás das árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou, o homem perguntou, onde está você? Deus faz pergunta retórica, né? Onde está você? E ele responde, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem te disse que você está nu? Você comeu da árvore do jardim que eu lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste como companheira, que me deu o fruto da árvore do jardim e eu comi. Ou seja, Deus faz as perguntas simplesmente para que eles pudessem confessar. Deus não estava aqui precisando dessas respostas. Não é que Deus não soubesse, Deus sabe todas as coisas, mas Deus pergunta confrontando o pecado, para que eles pudessem confessar com a própria boca. Eles vão e confessam. Aqui eles confessam, só que eles confessam já agora com a natureza caída, já confessam depois da queda, depois do pecado. Depois do pecado ele já tem sentimento de culpa, já tem uma natureza caída. Depois da queda, um joga a culpa para o outro. Depois da queda, o homem diz assim, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore do jardim e eu comi. A culpa é dela, Senhor, foi ela. Não foi eu não, foi ela que comeu. E ela me deu. Primeiro foi ela. Só que ele não entendeu que ele também comeu. Entendeu? E o problema não é quem comeu primeiro. O problema é que não era para comer, nem para tocar. E ele tocou e comeu. Ou seja, a gente só vê a gravidade do pecado depois que o ato é consumado, né? Não é mesmo? Quando acontece assim, quando passa uma mulher assim que a gente olha pelos olhos, só cobiçando dos olhos, a gente nem pensa que nem pecou. A gente diz assim, foi só um olharzinho, né? Repete o olhar 2, 3 vezes, acha que não deu nada. Acha que o pecado é só se consumar o ato, né? E Jesus, lá no Novo Testamento, Jesus já vai dizer que o pecado não é simplesmente o ato, mas simplesmente o desejo. Aqui, quando eles desejaram, eles já pecaram. Entendeu? Agora ele joga a culpa para a mulher. Aí Deus vai confrontar a mulher. Deus pergunta, o que foi que você fez? Quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore que eu te proibi de comer? Novamente ele faz a pergunta retórica. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto e eu comi.
E o Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Agora a mulher joga para o outro, a serpente. Bota a culpa no animal. Até então era o que ela entendia, que era simplesmente um animal. Bota a culpa naquele animal que conversou com ela, a serpente, que aqui é tanto designada para Satanás como também para a cobra. Aí joga a culpa, ou seja, ninguém assume o erro. Às vezes é necessário ser confrontado para que a gente confesse o pecado, né? Aqui Deus confronta eles para que eles confessem o pecado. E eles ainda jogam de um para o outro. Fica jogando a culpa no outro. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus declarou. Só que Deus, irmão, Ele não quer saber quem foi que começou. Ele quer saber que uma ordem foi quebrada. Existia as árvores que era permitido comer. Mas existia uma que Deus não tinha permitido de comer. O pecado aqui foi o pecado da quebra de uma ordenança. Uma quebra de uma ordem de Deus. O pecado de desobediência. Eles vão e desobedecem a Deus e comem o fruto. Aí ele cai. Deus não quer saber quem foi que deu para o outro. Deus não quer saber quem começou. Deus quer saber que a ordem dele foi quebrada. Isso é pecado. Uma rebeldia contra Deus. Então, Deus declara a serpente. Agora começa o julgamento. Uma vez que você fez isso, maldita, que é o oposto de abençoada, maldita entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejará. Ou seja, todos os animais que seriam domesticados e todos os animais que seriam animais selvagens, ela seria a mais amaldiçoada de todos. E uma da maldição dela aqui era rastejar pelo seu ventre. Dá uma impressão de que a cobra tinha pés, né, e andava caminhando. Não sei. Sei que aqui Deus disse que de agora em diante ela ia comer o pó da terra, sobre o seu ventre e a rastejará. Entendeu? E pó comerá todos os dias da sua vida. Ela anda rastejando pelo chão, né? Com o focinho em pé do chão. Com certeza, poeira ela come todos os dias. Isso é uma maldição que Deus deu para a serpente. Mas vamos lá para o final. Ele vai dizer assim: porém inimizade entre você e a mulher. Ou seja, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá a cabeça, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, agora ele está falando da promessa de Cristo. A descendência da mulher, que seria Cristo, e a descendência da serpente, que seria os filhos da desobediência, os rebeldes. Aí está falando de esmagar a cabeça. Quem esmagou quem ali? Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz. Na crucificação, Cristo aparentemente perdendo, foi ali que ele triunfou. Foi ali que ele esmagou a serpente, de uma vez por todas. Agora ela não tem mais autoridade sobre o povo de Deus. Ela perde o poder de domínio sobre o povo de Deus. E há uma inimizade. É por isso, irmão, que nós carregamos essa maldição com nós até o dia de hoje. Na hora que a pessoa vê uma serpente, vê uma cobra, né, o primeiro pensamento que vem é assim: eu vou esmagar a cabeça dela. E é o primeiro lugar que a pessoa pensa em bater. A pessoa não pensa em bater no rabo dela, que a cabeça fica viva, né? E tem cobra que, se você cortar a cabeça dá pula na pessoa ainda, mata ainda. Cascavel é assim. Você tem que esmagar a cabeça dela mesmo, porque o rabo não faz nada. O perigo está na cabeça. É dali onde está o veneno. Então é aonde a pessoa, todo mundo tem nesse instinto natural nosso. Por conta disso, todo mundo tem esse pensamento. Não tem essa pessoa que não tem esse pensamento.
Na hora que vem a cobra, já pensa logo, tem que esmagar a cabeça dela. Entendeu? Eu não gosto muito de matar não, mas quando eu mato é a cabeça dela que eu esmago também. Não gosto muito de ficar matando cobra aqui não, mas veio conta quando aparece um, é o jeito de matar. Da natureza da gente, né? Então agora há uma inimizade entre um povo e outro. É por isso que o mundo, irmão, nos odeia, desde o começo do mundo. É uma inimizade eterna, ou perpétua, né? Eterna vai para o inferno, outro para o céu. É uma inimizade perpétua. Enquanto estiver vivo, o mundo sempre vai odiar a igreja. Isso daí não é só de quando Cristo veio. É desde o começo. Foi uma condenação que Deus deu, uma maldição que Deus lançou aqui sobre as descendências. Um odiar o outro. Então, a mulher, ele declarou assim: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento dará à luz filhos, e o seu desejo será para seu marido, e ele o dominará. Ou seja, antes dessa queda, antes dessa queda, traz uma ideia aqui para nós de que a mulher, ela teria filho sem sentir dor. Era uma gravidez suave. Agora, depois da queda, há um sofrimento. Tem mulher que até morre no parto, né? Não consegue. Há um sofrimento muito grande. Por conta de quê? Da maldição que Deus lançou sobre a mulher. Por conta da rebelião dela contra Deus. Para com Deus. Agora, ela dá luz sobre dores. Graças a Deus. Porque